Olá, boa noite. Estamos no ar com mais um resumo do dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV. Nesta terça-feira, dia 20 de julho de 2021, estamos iniciando o nosso programa de número 786. Destaques no programa: Lula diz que semipresidencialismo é golpe. Um golpe diretamente contra a sua eleição. E o chamado dia 24 de julho nas ruas contra o regime golpista, contra o golpe do semipresidencialismo, contra as ameaças de golpe militar, contra a política genocida de Bolsonaro e de toda a direita. Bom, e nós vamos ver também nessa edição outros crimes. O crime da volta às aulas, com a política dos governos de reabrirem as escolas ainda em plena pandemia. Bolsonaro procurando um partido para chamar de seu e reconduzindo, apresentando aí, vai encaminhar ao Senado o nome de Aras para reconduzi-lo aí à Procuradoria-Geral da República. Mais ataques ao Lula. O governador do Rio Grande do Sul se sentindo atingido por declarações do Lula, e Dória dizendo que o sonho dos brasileiros é que Lula e Bolsonaro percam a eleição. Bom, em oposição a essa política, nós vamos destacar aqui também as declarações da presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, destacando que Bolsonaro e a terceira via são a mesma coisa, querem privatizar e excluir direitos. Na nossa pauta tem também a questão internacional, a Bolívia, Evo Morales, destacando que o papel do Brasil no golpe ainda vai ser denunciado, esclarecido. E no Haiti, onde há poucos dias atrás foi assassinado o presidente Moïse, vai tomar posse o novo primeiro-ministro. Bom, estes e outros temas nós vamos apresentar aqui junto com os nossos amigos que nos acompanham nessa nossa o nosso boa noite. Destacou aqui uma charge, vamos mostrar aqui para o pessoal a charge, muito humor sarcástico do nosso companheiro J. Camelo. Tá ali, o médico à beira da cama, isso aí antes da saída, né, do Bolsonaro, que sua cirurgia será executada por 3 militares da ativa, sob o comando logístico do general Pazuello. Tira o tubo. Tá aí. O Bolsonaro, que nem ele mesmo se tratou aí no hospital militar, né? Acabou que para se tratar ele veio para São Paulo, né? Mostrando aí o nível de confiança, né? Eficácia, né? Dos militares. Tem uma outra aí destacada também, o país das más notícias. Mulher, aconteceu uma tragédia. Cancela o churrasco e a cervejada, que o Bolsonaro recebeu alta. Aí é o sentimento popular, a alegria que a imensa maioria do povo ficou por o presidente estar de volta e aprontando das suas. Bom, vamos para a pauta, mas antes, mandar aqui o nosso boa noite para os nossos amigos aí que estão aqui conosco já nesse começo de transmissão, pedindo, como de costume, a vocês que espalhem o link aí, compartilhem o link do nosso programa aqui do nosso canal nas redes sociais. Um salve aí para o Osni Castro, para o Tiago Terré, o Rodrigo Silva, a Patrick Oliveira, o Walter dos Santos, o companheiro Jesus Era Humano, que já está entre nós e mandou aí o seu superchat, a sua figurinha simpática. Então, pedindo a vocês aí que sigam o bom exemplo de Jesus, né? Você que é cristão ou não, nesse caso aí, siga o exemplo de Jesus e contribua aqui com o nosso canal. O Paulo Falcão, o Bruno Espírito Santos, o Canal Lucernaga, a Angelina Dias, nossa companheira de Campinas, a Silvia Mil, muito boa noite, Silvia,
Boa noite também para o Kid Gonzalez, o movimento ao socialismo no Brasil, Lula candidato vence, Rodrigo Silva, elogiando a coluna do Dantas hoje aqui no nosso canal, a companheira Carla Silva, boa noite, ela chegando aqui dando seu salve diretamente lá do Reino Unido, ela que perguntou há pouco tempo atrás se tinha um resumo, estamos aqui, aí sim, Carla, boa noite, e ela já mandando pra gente, mandou um sorvete, mas é de vinho, né, pro sorvete, porque lá do outro lado, lá no Reino Unido, deve estar calor aqui, tá um frio danado, em São Paulo teve temperatura abaixo de zero na última madrugada. Boa noite também para o Sou Eu, para o Anderson Andrade Alex, a Rosália Lux, Sou Eu aí, muito obrigado, mandando a sua figurinha também simpática, contribuindo aqui conosco, com o nosso programa. Muito obrigado aí ao Sou Eu, a Carla Silva aí pela figurinha, pela contribuição. Desta vez eu consigo. Muito boa noite também. Desta vez eu consigo também chegando por aqui e mandando aí o seu superchat para fortalecer, dando o bom exemplo aí, desta vez eu consigo, Sou Eu, Carla Silva, o Jesus Era Humano, né, de fortalecimento do nosso canal, ajudando a sustentar aqui a nossa programação. Muito obrigado a todos vocês e pedindo aos demais que contribuam, né, porque vocês sabem que isso aí é muito importante para levar adiante esse projeto, né, de uma TV independente, combativa, revolucionária, que é a Causa Operária TV. Bom, vamos para a nossa pauta? Queria, nesse começo de programa, destacar a questão, a imprensa dando largo espaço para divulgar em plena campanha, né, de toda a imprensa capitalista e de toda a burguesia em favor da volta às aulas. Então a imprensa procurou destacar hoje que a rede está, a maioria dos estados deve retornar com escolas públicas abertas no mês de agosto. Bom, aqui em São Paulo está anunciado, a Prefeitura de São Paulo anunciou a retomada em 2% de agosto, né, para, segundo a Prefeitura, 100% dos alunos em sistema de rodízio, né? Bom, e o anúncio foi feito também vem sendo feito em vários estados, né? Bom, o pretexto para essa volta é a vacinação dos professores e uma queda relativa dos indicadores da pandemia. Obviamente que essa situação nem de longe corresponde aí a uma situação de tranquilização, né, em que as pessoas, a comunidade escolar, os pais, os alunos e até mesmo os professores possam estar tranquilos. Primeiro, né, que a vacinação exclusivamente, né, da maioria dos professores não dá garantias sequer, né, para os próprios professores de que eles estão a salvo aí de se contaminarem e de terem sequelas. Isso é um primeiro caso. Em segundo caso, que as escolas são um espaço de aglomeração, né? A gente vê aí polícia invadindo festa, até em casa particular, coisa e tal. Isso quando escolas reúnem centenas, milhares de vidas de pessoas, né, de pontos distintos da cidade, e obviamente são pontos, não é à toa que as escolas foram proibidas do seu funcionamento. Envolvem também jovens, crianças, com menor despreparo no cuidado, no uso dos equipamentos de proteção, né? A gente já analisou aqui por diversas vezes que as escolas não têm condições de higiene, sanidade, em milhares de casos, nem mesmo para os tempos normais, o que dirá em tempos de pandemia, né? Hoje nós temos no Brasil aí cerca de 16,5% apenas da população com a vacinação completa. Está longe, né, de a gente ter uma situação de tranquilidade para reabrir as escolas, como querem os governos genocidas do Bolsonaro e, né, de vários estados aí que estão com essa política, inclusive, infelizmente, de alguns governos que se dizem de esquerda, né? Nesse sentido, uma questão fundamental é denunciar a política, né, genocida desses governos, o governo Dória e outros governos,
né, que querem impor essa política de maneira totalmente criminosa, que é a reabertura das escolas, né, sem o fim da pandemia e sem a vacinação de todos, em larga escala, e não apenas dos professores. É preciso denunciar essa política criminosa e mobilizar contra ela. Nesse sentido, os professores, os trabalhadores da educação, os estudantes, devem ser a linha de frente das manifestações no próximo sábado. E muita gente fala, mas se a gente é contra a volta às aulas, por que os atos, a aglomeração? É melhor se arriscar na luta nas ruas, no espaço aberto, né? E as manifestações têm mostrado aí, inclusive com as pessoas, todo mundo usando máscara, devido aos cuidados sociais, que elas são fonte de muito menor risco, por exemplo, do que locais de aglomeração, como é o caso das escolas, como é o transporte público, né? Nos horários aí principalmente de pico, como são os horários de entrada e saída das escolas, né? E é preciso os protestos são ao ar livre, né? Com condições adequadas para você reunir aí de fato milhares de pessoas, né? Em determinadas situações faz até bem, como é o caso horário que você tem sol, apesar desse frio. Ao contrário disso, as escolas são um ambiente, continuam sendo um ambiente de risco, e a preocupação, a gente sabe muito bem, que de governos como do PSDB em São Paulo, não tem nada a ver com nenhuma preocupação com a qualidade, com a melhoria do ensino para os alunos, ou as condições adequadas para trabalhadores da educação, etc. A gente sabe aí o papel, né, de destruidores do ensino público que eles vêm desempenhando aí já há quase 3 décadas no governo de São Paulo, como fizeram e fazem em vários outros lugares. Bom, na nossa pauta aqui também, agora na sequência, no programa de hoje, queria destacar o Bolsonaro, o presidente ilegítimo, procurando aí um partido para chamar de seu, né? Mas o caminho aí é de crise, porque num dos últimos partidos que o Bolsonaro voltou aí a fazer contato para buscar filiação, inclusive tendo aí o seu filho se filiado aí ao Patriota, né? Vocês viram a imagem do senador Bolsonaro se filiando aí junto com o presidente do partido, do Patriota. Pois bem, justamente o presidente que aparece aí na imagem ao lado do senador Flávio Bolsonaro, né? Ele se chama Adilson Barroso. O Adilson Barroso foi suspenso da função de presidente do partido por decisão do TSE, né? E o motivo, né, é que o Adilson Barroso ele foi tinha gente aí, foi feita a denúncia de que tinha gente negociando, ele foi acusado, né, de estar negociando a filiação. E negociando, quando a gente fala negociando, é negociação mesmo, compra e venda, né, da legenda para abrigar aí o Bolsonaro, né? Bom, ele disse que o próprio Adilson disse que o Bolsonaro não mais vai se filiar ao Patriota, né, em função da mudança no comando da sigla, porque o Barroso ele foi afastado por um setor do partido que não quer o Bolsonaro, né, com o partido, segundo as declarações do Barroso, uns esquerdistas teriam tomado conta do partido, e o Bolsonaro não vai mais para o Patriota, porque com essa situação de esquerdistas no comando, a situação ficou difícil. Bom, obviamente que não tem nada a ver com esquerdistas, são máfias que estão duelando aí pelo comando do partido, né? E quem assumiu pelo menos por 90 dias de afastamento do atual presidente foi o Vasco Rezende, que era vice-presidente, né? E vai ser feito aí um julgamento final, aí tem um processo de expulsão definitiva do atual presidente afastado, o Barroso,
do partido. Bom, o Bolsonaro está procurando aí um conjunto de outras siglas, está fazendo reuniões com o PSC, o PTB, o PROS, né? Discutindo aí a filiação, já que para ser candidato no próximo ano ele precisa estar filiado agora com um ano de antecedência a um outro partido. Está procurando aí uma legenda, né? O negócio do Bolsonaro, de toda essa direita, não tem a ver propriamente, nesse caso, né, o Bolsonaro, com um partido, né? O partido para eles é só aí uma ferramenta, né, para dar lugar aí às articulações do grupo, do partido militar, do partido fascista, né, real, que o Bolsonaro integra com muitas outras pessoas, como, por exemplo, uma parte dos mais de 7 mil militares, né, que o Bolsonaro colocou em postos de comando, aí, em cargos nos ministérios, nas estatais, mostrando, obviamente, que os militares não vieram para o governo apenas por uma passagem, né, e que as ameaças no sentido de um golpe militar são uma ameaça que tem uma base real e tem uma preparação por parte dessa direita fascista. Bom, mas evidentemente que essa situação mostra também uma crise, né? A rejeição de vários partidos à filiação do Bolsonaro, mostra aí as articulações da própria direita golpista, né, que procura construir uma terceira via, de evitar aí ampliação dos espaços do Bolsonaro. E, inclusive, a influência do TSE, né, se metendo aí, tomando decisão de afastar dirigentes partidários, né, sendo que as organizações partidárias deveriam ser de estrito funcionamento ditado pelos partidários, né, pelos membros do partido, né, e não estarem aí submetidas à intervenção, né, da justiça eleitoral, mas que, no entanto, é useira e viseira e intervir nos partidos. Bom, destacando agora na sequência mais uma do Bolsonaro, o Bolsonaro decidiu reconduzir ao cargo de Procurador-Geral da República o Augusto Aras, né? O nome vai ser ainda encaminhado ao Senado, né? E com essa decisão, o presidente ilegítimo, mais uma vez, ignora a lista tríplice que foi enviada ao governo pela Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, com nomes, né, que poderiam ser indicados para conduzir a Procuradoria-Geral. Evidentemente que o Aras foi colocado no governo como um capacho do governo Bolsonaro, né, como em geral é comum, né, também aqui não é uma novidade do governo Bolsonaro. Né, você tinha aí no governo Fernando Henrique Cardoso o procurador sendo chamado de engavetador-geral da República. Não é diferente, né, nesse sentido o Bolsonaro não está fazendo nenhuma novidade, né, e o Aras vem se destacando aí por evitar processos e denúncias contra o presidente diante das acusações que ele sofre por omissão e outras ações irregulares na condução do processo de combate à pandemia, ou seja, na realidade, da falta de combate na pandemia. Bom, mas a crise tem mostrado que tem uma resistência no Ministério, dentro do próprio Ministério Público Federal ao governo e, obviamente, ao próprio Aras, né, que atua aí como um serviçal do governo. E, nesse sentido, ele foi perdendo força e, inclusive, a maioria dos aliados no Conselho Superior do Ministério Público. Né? Bom, é isso. Mostra também que o governo Bolsonaro, ao contrário, enquanto muita gente procura atribuir aí ao governo uma suposta fragilidade, uma crise, né, que muita gente tenta até apresentar como se fosse uma crise de características terminais, está mostrando que o governo está colocando aí as suas peças no tabuleiro, se preparando, né, para a disputa, para a sua própria manutenção, para a defesa dos seus interesses e a reeleição, né?
Bom, vamos em frente, né? Agradecer aqui aos superchats, vários companheiros chegando por aqui, mandando as suas contribuições. O Joxil, fora Bolsonaro, Lula presidente, salve o PCO. Obrigado aí. Ao Fernandes Silva, tá muito frio, acho que vou tomar uma caneca de vinho. E aí ele compartilhou com a gente a caneca, mandando aí a sua contribuição. A gente agradece e com certeza não vamos brindar aí com o vinho, com a caneca enviada pelo Fernandes Silva e com a contribuição de todos os companheiros aqui participando e contribuindo. O Fernandes também destaca aqui no superchat: o povo quer saber se o STF já liberou bater no PSDB no dia 24 de julho. Aí a pergunta para o STF. Né? Boa noite aí, muita gente chegando por aqui, a audiência do programa crescendo, queria agradecer vocês. Outras atividades aí levaram à suspensão da aula de hoje, do curso Democracia, Revolução e Socialismo, que segue na quinta-feira, né? E aí ao longo do mês de julho a aula de hoje vai ser reposta, né? São 10 aulas no total, com o companheiro Rui Costa Pimenta, né? O pessoal perguntando por aqui, a gente informando. Se você ainda não se inscreveu, você pode acessar lá a página da Universidade de Férias, Universidade de Férias.pco, Universidade Marxista.pco.org.br e fazer a sua inscrição. Né? Já são mais de 1.000 companheiros inscritos, né? E o curso, que teve já 2 aulas na semana passada, continua na próxima quinta-feira, e se você ainda não assistiu, você pode fazer a sua inscrição e acessar, né, também as primeiras aulas e participar, ter acesso à enciclopédia marxista, né, a um conjunto de atividades lá no site da universidade. Bom, vamos em frente na pauta, destacando agora, divididos, os caminhoneiros anunciam greve nacional para o próximo dia 26 de julho. Será que vai agora, dessa vez? Bom, a categoria, é evidente que há uma insatisfação nacional, né? E a categoria vem cobrando aí promessas que não foram cumpridas pelo Bolsonaro, que são muitas, mas principalmente, dentre eles, a não redução do preço dos combustíveis. Né? O preço do combustível que está aí pela hora da morte. Né? Eu viajei nesse final de semana, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, e bom, você tem gasolina aí a quase R$ 7 o litro no trecho Rio-São Paulo, né? O litro do álcool no Rio de Janeiro chega a custar quase R$ 6, né? A situação, bom, e também da mesma maneira o diesel, bom, então essa, sem dúvida nenhuma, é uma das principais reivindicações dos caminhoneiros, bem como a efetivação do piso mínimo e a liberação de pedágio para veículos sem carga, né? Já que, mesmo quando estão aí descarregados, né? Quando não tem fretes, não estão recebendo, os motoristas, além do preço elevado do combustível, têm que arcar com pedágios que são também, aqui na estrada, na Dutra, né? Você gasta, entre ida e volta, quase R$ 100 de pedágio. Né? Bom, segundo as entidades, em fevereiro o movimento de greve não vingou, porque algumas entidades próximas ao governo encararam que ele se trataria de um protesto político e recuaram pela pressão dos setores mais bolsonaristas aí no interior dessas entidades, setores mais pelegos. No entanto, né, a situação, as promessas, mais uma vez, não foram cumpridas e aumenta o clima de tensão, e tem mensagens circulando nas redes sociais e tem declarações de dirigentes falando aí que vão paralisar, né? Porque principalmente os caminhoneiros autônomos estão numa situação aí muito difícil, né? Diante dos preços, da ausência de um valor mínimo, né? De um piso, né? E dos elevados preços do frete, dos combustíveis e também dos pedágios. Então, dia 26, vamos acompanhar, né, a expectativa de greve nacional
dos caminhoneiros. Vamos ver se desta feita acontece. Bom, na nossa pauta agora, a declaração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Bom, o Lula resolveu comentar as declarações e as discussões estabelecidas no Congresso Nacional em torno da proposta de semipresidencialismo, né? Cujo objetivo anunciado aí, defendido pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, do PP, bolsonarista, que se trataria de criar a figura do primeiro-ministro em 2026 e dar mais poder ao Congresso. Bom, o ex-presidente Lula criticou, no dia de hoje, essas discussões, né, para adotar um sistema semipresidencialista. Segundo Lula, vou aqui ler a declaração do Lula: semipresidencialismo é outro golpe para tentar evitar que nós possamos ganhar as eleições. A declaração foi feita à Rádio Jovem Pan, né, e na primeira manifestação que o Lula fez sobre esse tema. Lula disse ainda: não dá para brincar de reforma política. Isso é coisa que tem que ser discutida com muita seriedade. Tem 32 partidos e cada um tem um interesse específico nas eleições de 2022. Cada um quer saber da sua vida quanto vai render o fundo eleitoral. Precisamos de uma reforma política, na mentalidade política do país. Pensarem no Brasil e não só no próprio umbigo, disse o Lula. Bom, é evidente que a proposta que vem sendo discutida no Congresso Nacional é uma proposta claramente golpista. Trata-se da sequência do golpe, né? É bom lembrar que a proposta do parlamentarismo foi submetida a um plebiscito, né, não fazem muitos anos, e foi derrotada, né? A proposta já naquele momento era uma tentativa de mudar o regime político, se preparando para a possibilidade de uma vitória eleitoral do Lula, né? Depois das sucessivas eleições em que o Lula aparecia disputando sempre com um candidato com muita chance de ganhar as eleições, né? E sendo alvo de manipulações, de fraudes, foi rejeitada pelo povo brasileiro, né? E agora o Congresso ainda mais reacionário, né? Um Congresso que está adotando medidas para reforçar o caráter reacionário do próprio Congresso, como é o caso do voto distrital, né? Para garantir aí o poder das grandes máquinas eleitorais, do poder econômico, né? Para você ter, já nesse momento aí a proposta inicial é que pelo menos 50% dos deputados sejam eleitos pelo sistema majoritário, né? Que vai favorecer os candidatos de maior poder econômico, né? E no meio dessa situação querem dar mais poder ao Congresso, que vai ser resultado dessas eleições ainda mais controladas e ainda mais fraudulentas. Evidentemente, trata-se de um golpe, né, de uma manobra diretamente contra o Lula, porque começa com essa discussão de que é para 2026, mas a gente sabe aonde termina, né? A política vai aí no sabor daqueles que manipulam as decisões, né, em função da dificuldade que o pessoal tem para ludibriar a população e impor a sua vontade, né, através da consulta à população. É preciso repudiar todas essas manobras golpistas, semipresidencialismo, parlamentarismo, né? E também, quer dizer, para fazer uma verdadeira reforma política real, né, que atenda aos interesses de mudar totalmente a representação política existente no Brasil, aonde sequer vale o princípio, né, de elementar de um homem, um voto, né? E você tem situações em que, por exemplo, há um Congresso ultraminoritário, que não é representativo proporcionalmente da população brasileira, né? Onde está procurando se estabelecer claramente uma situação que vai favorecer ainda mais os representantes do poder econômico, a extinção
né? Já há toda uma política de cláusula de barreira que já atinge, nesse momento, 10 partidos ficaram sem acesso, mesmo elementar, de segundos, aos meios de comunicação, e eles querem aprofundar essa política, retirando o acesso, inclusive, de novos partidos, né, com o avanço da legislação persecutória, né, elevando as taxas da cláusula de barreira, que já levariam aí na próxima eleição a eliminação da propaganda eleitoral gratuita, do fundo partidário, para um número ainda maior de partidos, quer dizer, e transformando dessa maneira a representação em um monopólio, né? Assim como há um monopólio dos meios de comunicação, do transporte coletivo, querem transformar a representação política em um monopólio das grandes máquinas eleitorais, né? É um aprofundamento do golpe de Estado, né? É diretamente um golpe contra a possibilidade de Lula ganhar as eleições, né? Possibilidade mais que evidente, né? Que se tiver eleição democrática, o presidente Lula tende a ganhar com um pé nas costas, como diz o ditado popular, sem grande, nesse momento já ganharia, mesmo segundo essas eleições, pesquisas super manipuladas que nós temos aí no primeiro turno, né? Com o crescimento da revolta, dos protestos populares, a situação vem se agravando e a direita está armando esse tipo de golpe. E de golpe, a gente sabe que é a única arma da direita para evitar uma vitória popular, não só no terreno dos eleitorais, mas no terreno da mobilização que vem se levantando por todo o país. Por isso mesmo, mais do que nunca, né, é preciso reforçar as mobilizações, né? É preciso fazer crescer o movimento que nós vimos aí, que vem se desenvolvendo, para que no dia 24 nós sejamos milhões nas ruas, né, contra o golpe, contra a continuidade do governo de direita golpista e contra todo o regime. Essa é uma ação incomum, né? Evidentemente que a gente vê aí o presidente da Câmara articulando com muitos partidos de direita, mesmo até o pescoço, nessa manobra, que não corresponde somente ao interesse do Bolsonaro, mas de toda a direita, né? A direita aí comprometida com o recrudescimento, o aprofundamento do golpe de Estado. Bom, por falar em política golpista, os jornais destacaram aí nos últimos dias uma verdadeira missão divina entre aspas, né? O vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, recebeu do Bolsonaro a incumbência, né, de viajar a Angola, né? E, bom, segundo os anúncios feitos na própria imprensa angolana, né, e em nível internacional, o vice-presidente foi aí mal sucedido, já que o presidente de Angola, o João Manuel Lourenço, rejeitou as propostas levadas por Edir Macedo, que recebeu do Bolsonaro a missão de ir a Angola defender os interesses de uma multinacional, né? Mas aqui não se trata de uma multinacional, de uma empresa, de uma indústria brasileira. Não, desta feita, defender lá em Angola a Igreja Universal do Reino de Deus, do bispo Edir Macedo, né? A situação é bem simples. A Igreja Universal foi expulsa do país por dinheiro, né? Universal lá achou com a Igreja brasileira, né? Rompeu com o comando da Brasil, com Edir Macedo, e ocupou os templos, resolveu
manifesto lá em 2019, né, em que os bispos e pastores angolanos pediam a saída dos chefes religiosos mandados para lá pelo Edir Macedo, que eles saíssem de Angola, né? E 35 de um total de 50 templos da Universal, em cerca de tinham sido ocupados, né, no final de 2019, pela chamada Igreja Universal Reformada, que foi o nome que assumiu o racha da Igreja Universal em Angola. Quer dizer, abriu-se uma enorme crise, né? E o Mourão foi mandado a Angola para solicitar que o governo angolano reabrisse uma negociação e recebesse uma representação parlamentar, né, uma missão brasileira que seria liderada pelo deputado federal Marcos Pereira, que é do Republicano de São Paulo e que, por sua vez, é bispo licenciado da Universal, né? Então o Mourão levou esse pedido ao presidente angolano, a pedido do próprio presidente Bolsonaro, e o pedido foi rejeitado, né? O pedido foi desconsiderado pelo presidente angolano, né? O próprio Mourão, em entrevistas lá em Angola, declarou que o governo gostaria que se chegasse a um consenso entre as duas partes, né? E para isso que fosse recebida aí a delegação parlamentar brasileira, que na realidade a delegação parlamentar era uma cobertura, né, para os representantes aí da Igreja Universal no Brasil, que tem assento no parlamento, que tem um partido, inclusive, que comandado por eles, os republicanos, né? Mas a proposta, ao que tudo indica, a missão divina, entre aspas, né, recebida pelo Mourão do Bolsonaro, foi um fracasso e o governo angolano se recusou a receber a representação parlamentar da Universal lá em Angola, fracassando aí, portanto, a proposta do vice-presidente Hamilton Mourão. Bom, seguindo na nossa pauta, não sem antes agradecer aqui superchat da Cecília Maria, o nosso abraço aí para a companheira, e saudar aqui nossa audiência crescendo bastante, já tem mais de 100 likes na transmissão, agradecer você também que nos assiste, né, fora do horário ao vivo, na madrugada, no dia seguinte, continue assistindo o nosso programa, como toda a programação aqui da Causa Operária TV, fica à disposição para você assistir, ver de novo, mandar para os amigos o link, né, em qualquer horário do dia. Então, muito obrigado aí também pela sua presença. Você pode deixar o seu comentário aqui para a gente, né, que a gente lê depois, a gente procura e a gente leva muito em consideração o que o pessoal está mandando aqui. Não dá para a gente ler todas as mensagens no ao vivo, mas muito obrigado vocês aí pelas diversas manifestações, seja ao vivo ou seja depois, aí deixando seu comentário aqui no nosso programa. Bom, na nossa pauta agora, o ataque do governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, ao presidente Lula, né? O Bolsogay, como foi apelidado aí por setores da esquerda, né, que procurou, com claro apoio da imprensa golpista, fazer aí o maior alarde da sua condição, suposta condição de homossexual, né, com um claro intuito de obter dividendos eleitorais, né, deu entrevista, procurou responder, né, as declarações feitas pelo ex-presidente Lula, que disse o seguinte: Lula disse que os candidatos da terceira via estão sem chance, né? Já o governador do Rio Grande do Sul disse o seguinte: ninguém chuta cachorro morto.
No caso, se ele se considerou chutado, a gente poderia dizer que o Lula está chutando um cachorro vivo, né? Um cachorro que está procurando fazer demagogia até de cunho sexual, né? Porque que importância teria aí a condição dele de homossexual? E teve gente aí da direita e até da esquerda, né? Contando como se fosse uma grande glória que ele se declarasse homossexual. Que importância tem isso no cenário político? Né? Bom, o, o Lula declarou dizendo que só falou que o pessoal não tem chance, que é uma realidade, as pesquisas da própria burguesia, né, estão evidenciando que os candidatos da terceira via não conseguem nem somar o total de eles, todos eles juntos, o total de votos do Bolsonaro, que é o segundo colocado, e que, junto com os candidatos da terceira via, não tem o total de intenção de votos do ex-presidente Lula, que nessa condição ganharia a eleição no primeiro turno. Né? Segundo o governador Tucano, do Rio Grande do Sul, colocou no seu Twitter: se não existe terceira via, não sei por que Lula e Bolsonaro estão preocupados. Depois do tanto que já nos foi roubado, querem agora roubar nossa esperança. Aí o discurso, o cínico discurso de direita, né, muito semelhante ao do Ciro Gomes e de outros setores que vem procurando, inclusive, colocar, mesmo depois de anulado todas as condenações do ex-presidente Lula, de ficar evidente o caráter criminoso da Operação Lava Jato, né, esses senhores que defenderam essa operação, que comemoraram a prisão do Lula, né, procuram ainda usar as falsas acusações feitas contra o ex-presidente, a armação montada pelo tucano Sérgio Moro, né, tucano fascista, né, que integrou o governo bolsonarista, para continuar atacando Lula e compará-lo aí ao presidente ilegítimo Jair Bolsonaro. Bom, as declarações são importantes para mostrar aí o caráter reacionário, né, que não tem nada a ver com a condição da sexualidade do governador, né, só apenas com a declarado intuito dele tentar tirar algum proveito, né, dessa campanha, como se ser homossexual representasse em alguma medida que a pessoa é progressista, como ser homem ou ser mulher, né, como se não houvessem homossexuais, homens e mulheres reacionários, golpistas, né, picaretas, né, defensores da política de ataque à população, como é o caso do governador do Rio Grande do Sul, estado que tem uma das maiores taxas de letalidade pela Covid no país, né, justamente pela falta de ação da parte do governo, como é o caso do Eduardo Leite, defensor da política do PSDB, de destruição, de privatização e destruição de tudo que é público. Bom, no mesmo sentido, mostrando aí o verdadeiro caráter do PSDB, né, que muita gente está tentando contrabandear para dentro do movimento, como se fosse um partido progressista, né, e até mesmo anti-bolsonarista. O governador de São Paulo, João Dória, ignorando totalmente aí a preferência explícita da maioria do eleitorado brasileiro por Lula, diz que o sonho dos brasileiros é que Lula e Bolsonaro percam a eleição. Não sei quais são os brasileiros que o Dória está considerando, né? Porque ele mesmo aparece nas pesquisas entre 3% a 5% de intenção de voto. Né? É mais rejeitado, né? E quem vai aí, como nós do PCO vamos aí aos locais de concentração popular, nos terminais de ônibus, de trem, nos locais de trabalho, o Dória está para lá, muito mais rejeitado ainda que o Bolsonaro. Né? Volta e meia você depara com uma ou outra pessoa mais atrasada da população que defende aí a figura do Bolsonaro. O Dória é mais fácil achar qualquer outra coisa.
Bom, e aí o card que apareceu nas redes sociais hoje. Feliz que hoje tem esse negócio, alguém inventou uma data que não colou muito, mas mais uma data comercial, que é o Dia do Amigo. Né? E aí o pessoal divulgou esse card. Né? Evidentemente, a tentativa de igualar Bolsonaro e Lula, nesse momento, é uma tentativa de melhorar muito, né, as coisas para o lado do Bolsonaro, tanto da parte do governador do Rio Grande do Sul, quanto da parte do Bolsodória, né, o governador de São Paulo, que fez campanha, né, em 2018, se elegeu fazendo campanha de que ele era o Bolsodória. Né? Então nós temos no Rio Grande do Sul o Bolsogay, em São Paulo o Bolsodória, né, fazendo campanhas para atacar o Lula, mostrando o caráter reacionário, né, de inimigo do povo brasileiro, do PSDB, né, que tem gente querendo defender aí no interior das manifestações, sempre lembrando, PSDB que não assinou nenhum 0,000 pedido de impeachment, né, que é contrário às manifestações de rua e que teme a mobilização do povo como o diabo teme a cruz, como diz o ditado popular. Bom, na mesma linha do ex-presidente Lula, a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, declarou que a terceira via e Bolsonaro têm o mesmo projeto, né? Que a terceira via tenta mostrar à sociedade que tem um nome mais legal como alternativa, mas que na prática, nas palavras da Grace, vão implementar o mesmo projeto, né? O mesmo projeto que tira direitos, que irá privatizar e não irá fazer os investimentos que precisa. É isso que vai diferenciar, né? Nas palavras da Gleice, se for analisar o projeto econômico da terceira via, é o mesmo que o Bolsonaro apresenta, a linha liberal, diz ela. Ou seja, vão dizer à sociedade, temos um nome mais legal como alternativa, mas que na prática quer dizer implementar não for competente para mostrar isso, Bolsonaro vai continuar no extremismo dele e levando gente desse campo para votar nele. Né? Bom, evidentemente que a terceira via é a tentativa de conter, né, o desmada da população que não tem para isso, não tem apoio, mas tenta evitar, né, que a população descontente, revoltada, né, com o bolsonarismo, com os fascistas, que a direita tucana, né, que o PSDB e o PSDB ajudar, né, apoiando a prisão criminosa do ex-presidente Lula, votando todas as reformas malditas contra os trabalhadores do governo Temer, do governo Bolsonaro, né? E agora, esses que são os pais do Bolsonaro, pais e tentarem já agora, nesse momento, quando o país está sacudido aí por grandes manifestações. Então, é preciso repudiar essa política e, nesse sentido, ao invés de dar guarita à tentativa daqueles que querem tomar de assalto favoráveis ao né, não só defensor, como praticante, né? Foi aí o governo do
FHC, pai do neoliberalismo no Brasil, né, que levou aí a privatização da Eletrobras, das companhias, usinas hidrelétricas, né, da telefonia, né, da Vale do Rio Doce, né, e que agora estão cobrando, estão pressionando o governo Bolsonaro, né, está aí o Bolsonaro, o Fernando Henrique Cardoso, na imagem que a produção vai colocar para vocês aí, em uma das várias privatizações, ele que ganhou o martelinho aí, né, como o cara das privatizações no Brasil. Né, e é o PSDB que empurra o Bolsonaro, né, justamente ainda mais no sentido dessa política entreguista, né, aliado de primeira hora que o PSDB é dessa política da direita bolsonarista, e na mira, né, nós temos aí agora já sancionada a privatização da Eletrobras, a entrega da Eletrobras, cuja consumação significará aí, né, todo mundo já fala em aumentos da ordem de 25% do valor da conta de luz de maneira regular, né? E na mira a privatização dos Correios, a maior empresa brasileira em número de trabalhadores, né? Cerca de 100 mil funcionários diretos e mais de 30 mil indiretos, né? 30, 40 mil terceirizados, né? Presente em todas as cidades brasileiras, né? Com uma enorme produtividade e muitos ganhos, né? Uma empresa lucrativa que o governo quer entregar de mãos beijadas para os grandes monopólios, inclusive nós vimos falando aqui da disputa. Então é preciso mobilizar contra esses direitistas, denunciar, colocar nas ruas os trabalhadores dos Correios, da Eletrobras, né? Por isso, no próximo dia 24, vamos formar um grande bloco, né, um bloco vermelho, junto com os companheiros dos Correios, da Eletrobras, os companheiros da CUT, para levar para as ruas, dentre outras reivindicações fundamentais, a luta contra a privatização dos Correios. Está aí a postagem do Dória. O sonho de Lula é disputar a eleição apenas com o Bolsonaro. O sonho do Bolsonaro é disputar a eleição apenas com o Lula. E o sonho dos brasileiros é que os dois percam a eleição. Isso aí já não é um sonho, é um delírio do Dória, né? Mas tem uma maneira dele fazer ele acordar. É só colocar milhões de pessoas nas ruas e toda essa direita vai ser sacudida, convencendo, né, para mostrar aí a realidade, né, e a realidade é bem diferente dessa pregação criminosa dos tucanos. Bom, vamos para os destaques internacionais. Só antes, produção, queria mostrar aqui o... manda ver o cartaz aí, ó, tá na bala, tá na agulha. O nosso chamado cartaz dos comitês de luta de todo o país, com chamado para o ato de sábado. Fora Bolsonaro, auxílio de verdade, vacina para todos, não ao desemprego, jornada de 35 horas, já! Né? Então, cartaz que os comitês de luta vêm colando aí pelo país afora, da mesma maneira que distribuindo aí muito material de convocação, né? E a gente quer aproveitar a oportunidade para pedir a sua colaboração para sustentar essa empreitada. Em todo o país, para garantir aí a produção de muito material, né? Vai ter bandeira contra a privatização dos Correios, vai ter bandeira em defesa de Cuba, muito importante, né? Num ato que é organizado, que é convocado pela esquerda, né? Vai ter bandeira, muitos bandeirões de fora Bolsonaro, né? Vai ter cartaz de mão, vai ter colete, vai ter muita coisa, você não pede para esperar. O Bloco Vermelho vai vir ainda mais fortalecido no sábado, e para isso a gente precisa da sua ajuda. Nesse final de semana, vocês devem ter visto no programa de ontem, aconteceram plenárias aí importantíssimas em todas as regiões do país. Nós estivemos com os companheiros do Rio de Janeiro, muitos dos quais nos acompanham aqui na nossa transmissão, numa plenária
excelente, maravilhosa que nós fizemos lá na quadra da Unidos do Jacarezinho, e o Bloco Vermelho está se fortalecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Florianópolis, Brasília, Salvador, Recife, em todo o país, em todas as regiões. O Bloco Vermelho vem ainda mais forte. Para isso, nós precisamos da sua contribuição. Então, eu queria de novo mandar aí para você, né, o Pix para você fazer a sua contribuição, e você recebe aí, em troca aí, números da rifa dos comitês, né, da ação entre amigos. Então, mande aí a sua contribuição. Você pode também entrar em contato em qualquer um desses números aí, para esclarecer, para tirar dúvidas. E a gente agradece muito, né, o trabalho grande que está sendo feito aí, depende de milhares de companheiros que vêm contribuindo, né, em todo o país, e nós precisamos. Ajude a gente a impulsionar essa campanha e fortalecer o Bloco Vermelho nas manifestações do próximo dia 24. Né? Vamos botar o bloco na rua, cada vez mais vermelho, cada vez mais de luta, com a presença dos companheiros do PT, da CUT, do todos os golpistas, elegerais, Lula presidente. Bom, da nossa pauta agora, então, queria falar da Covid. Vou dar um pulinho aqui dar um nó na produção aqui na sequência aqui, só para depois a gente deixar por último. Então, tem aí o quadro, a produção já separou para a gente, nossa eficiente produção, destacando aqui os dados da Covid-19 no dia de hoje. Opa, tá aí na telinha os dados de hoje da Covid-19. 19 milhões 28 mil, foram quase 28 mil, 21, 27.592 casos nas últimas 24 horas. Os óbitos, né, que já chegam aí, ultrapassaram a 544.024 nas últimas 24 horas, muito elevada, né? Bom, e no meio disso tudo, a gente viu aí o pessoal querendo, já falando de reabrir escolas, frio intenso, né, muito grande em todo o país, abrindo caminho aí para uma nova onda, a situação, obviamente, da pandemia e de outras doenças respiratórias, e que agora se conjugam aí, infelizmente, com a Covid-19. Bom, tá aí motivo, não falta para a gente sair às ruas no próximo dia 24, né, contra o governo genocida, obras que a gente viu aqui ao longo do o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, destacando aí que o papel do Brasil em relação ao golpe na Bolívia vai ser reconhecido em breve, né, disse o Evo Morales. Né? Bom, a Janine Áñez, que foi empossada de maneira ilegal presidenta da Bolívia depois de um golpe militar. Morales tinha sido eleito pela quarta vez, né, e com apoio explícito do Bolsonaro e de todo o imperialismo norte-americano. Né? Aí sim a fraude das eleições. Bom, a Yannis agora, mais uma, né, acusada de representa um destino que
a gente espera ver confirmado para ela, para os chefes militares que participaram da operação criminosa e que deveria se repetir, né, no Brasil e em vários outros países da América Latina, né? Bom, e o que essa situação está para ser, bom, foi aberto aí várias iniciativas aí contra, denunciando aí a participação, colaborou abertamente com o golpe, né? Nem falar também do governo da Colômbia. Bom, e o Evo Morales destacou que todos os mandatários da direita, né, da América do Sul colaboraram, né? O brasileiro participou do golpe. Tenho certeza que a qualquer momento explodirá a forma como o Brasil contribuiu. Está aí a denúncia, né, do Morales, e que a gente espera que seja feita mesmo, que exploda, né, as acusações contra o governo brasileiro, governo golpista e ilegítimo do Jair Bolsonaro. O nosso segundo destaque internacional fica por conta do Haiti, onde foi indicado um novo primeiro-ministro, e a pessoa escolhida foi justamente o indicado pelo presidente assassinado, o Moise, e tomou posse hoje, né, depois que o interino renunciou. O Ariel Henry, tem a imagem dele aí para gente, foi o elemento que já tinha sido indicado. O Moise está aí, foi o falecido, né, morto aí numa. E está aí o novo primeiro-ministro haitiano, numa situação de crise muito profunda, né? Havia aí uma disputa entre justamente o Ariel Henry e o atual, o ex-primeiro-ministro que tinha assumido interinamente, o Claude Joseph, que acabou sendo pressionado e teve que concordar em deixar o poder, né? Os dois vinham disputando aí quem ia ter o apoio internacional, né? Porque nesse momento é evidente a situação de clara intervenção no Haiti por parte do imperialismo, principalmente o imperialismo norte-americano. Mas a situação mostrou, né, que a crise está longe de ser resolvida, né, que o assassinato do Moise foi parte de uma operação justamente pela disputa dessas várias frações pró-imperialistas pelo comando do Estado. O próprio Moise era alvo de protestos gigantescos do povo haitiano pela sua deposição, fora Moise, e está evidente que, bom, a situação na Haiti é importante porque mostra aí o cinismo, a cara de pau do imperialismo, que está se articulando aí muito visivelmente em intensificar a campanha golpista contra Cuba, no momento que um dos principais aliados do imperialismo norte-americano, que era o governo do Moise no Haiti, teve que ser eliminado, né, por elementos, não está muito claro aí quais foram as alas, mas por setores ligados ao próprio governo, né, diante da ameaça muito clara de uma revolta popular contra contra a sua permanência no cargo. A situação, tem muita gente que procura falar, olha, Cuba é um exemplo, supostamente, nas palavras desses direitistas, do fracasso do socialismo, da revolução na América do Sul. Bom, e o Haiti seria o quê? Um exemplo do sucesso do capitalismo, do sucesso, né, que é a submissão ao imperialismo na América Latina. Está evidente, né,
que Cuba luta com enormes dificuldades diante do embargo que sofre há mais de 6 décadas, né, principalmente do país mais poderoso, né, e mais destruidor do mundo, que é o imperialismo norte-americano, enquanto o Haiti, né, que é um povo guerreiro, combativo, né, vem sofrendo, tem toda essa situação de destruição e miséria e não consegue se erguer com seguidos governos títeres aí do imperialismo norte-americano. Bom, a gente está terminando, né? Queria reforçar aqui o convite para todo mundo a participar das manifestações no próximo dia 24, né? Nós vamos aqui, ao longo dos próximos programas, falar bastante disso. Nós estamos intensificando em todo o país a campanha de mobilização, né? Tem aqui o card aqui da bateria Zumbi dos Palmares, convidando a todo mundo aí a chegar, né, no Bloco Vermelho. Nas capitais nós vamos ter aí a presença da bateria Zumbi dos Palmares, mais capitais, inclusive, com a bateria já nesse próximo sábado, né? Então venha colar com a gente, venha batucar com a gente, venha protestar, gritar fora Bolsonaro, fora todos os golpistas, venha pintar de vermelho, né, as ruas de todas as cidades do país. Prepare aí a sua camiseta vermelha, a sua bandeira, vamos juntos para a rua, vamos participar desse processo, não só esperar pelo sábado, mas participar do processo de convocação, né, o pessoal, os comitês colando cartazes, distribuindo panfletos, para convocar o povo para sair às ruas e expressar sua revolta contra Bolsonaro e contra toda a direita, tá certo? Com certeza, vai ser um dia de grandes mobilizações e de fortalecimento, né, do Bloco Vermelho, do bloco dos setores que querem lutar nas ruas para expulsar Bolsonaro, derrotar Bolsonaro e derrotar todos os seus amigos, todos os seus aliados da direita e conquistar as reivindicações do povo trabalhador. Eu queria mandar um abraço a todos vocês que participaram conosco aqui dessa transmissão, né, da audiência nessa noite muito fria, né? Muito obrigado. Aí teve ainda algumas pequenas falhas no nosso vídeo. Muito obrigado aí à produção, eficiente produção aqui, sob o comando do companheiro Gabriel. E a gente volta amanhã, né, com mais um resumo do dia e você continua aqui com a programação da Causa Operária TV. Um abraço e até amanhã.